Bom dia. Satisfação estar aqui de volta. Tudo bem. Bom, domingo de manhã, né? Todo mundo com frio. Os encarnados se fizeram sobrepujados pelos desencarnados, que estão em maior número. Mas o importante é que a gente se desenvolva, né? A proposta da manhã é a gente desenvolver um pouquinho o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala lá, bem-aventurados os pobres de espírito. E, para isso, eu vou solicitar a compreensão dos amigos para que, junto, construamos os conceitos. Não tenho hoje um material preparado de projeção para a gente desenvolver os temas sistematicamente, de uma forma construtiva e progressiva. Então, eu peço que a gente construa junto o tema, porque assim nós vamos trocar as nossas experiências no patamar que estamos. A nossa compreensão vai ditar aquilo que nós precisamos e aquilo que a gente pode progredir, o que um pode ajudar o outro. Então, eu peço, mais do que nunca, que os irmãos colaborem comigo, propondo as suas opiniões, propondo os seus pontos de vista, e assim construímos juntos. O capítulo 7, ele vai dar o nome de bem-aventurados os pobres de espírito. É uma das bem-aventuranças propostas por Jesus no Sermão do Monte, né? Sem dúvida nenhuma, todo o conteúdo moral da doutrina do Cristo a gente encontra no Sermão do Monte, naquela passagem em que Jesus coloca as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são misericordiosos, e segue nas bem-aventuranças. Muitos dos nossos companheiros de doutrina espírita, quando desenvolvem o tema das bem-aventuranças, colocam com muita claridade, com muita clareza e perfeição, que seguir os passos das bem-aventuranças é seguir as regras do desenvolvimento moral. Que quando nós tivermos todas as virtudes que são expressas nas bem-aventuranças, nós teremos a plenitude de espírito, nós teremos o autoconhecimento e, portanto, o autodomínio de nós mesmos. Teremos todas as faculdades e teremos a condição de mostrar a nossa condição espiritual plena. Óbvio que é um caminhar, e como todo caminhar é progressivo. Como a criança não consegue correr aos primeiros passos, também nós não adquirimos todas as virtudes em uma só encarnação. A encarnação, ou as encarnações, são momentos da nossa história que possibilitam gradativamente o nosso progresso. Mas de todas as bem-aventuranças que expressam, portanto, as virtudes que a humanidade vai adquirir ao tempo, eu selecionei esta manhã apenas a que trata dos bem-aventurados os pobres de espírito. De imediato, Kardec, no capítulo 7, já faz o conceito de pobres de espírito. Ele já nos coloca, sem mistérios, que Jesus, ao se referir a pobres de espírito, se referia aos humildes. Então, sem maiores delongas, nós já podemos entender que quando Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava se referindo à virtude da humildade. Não é? Então, é a partir deste ponto que a gente quer iniciar a nossa discussão, para que a gente consiga compreender o que é a humildade, como adquirir essa virtude e como desenvolver essa virtude para aqueles que já estão a caminho. Tudo bem quanto a esse tema? Podemos desenvolvê-los? Desenvolvê-lo? Tranquilo, né? Então, conto com a ajuda dos irmãos. Então, vamos começar entendendo o que é a humildade, como a entendia Jesus, ou como nós imaginamos que seja a compreensão de Jesus a respeito da humildade. E aí começa a participação dos irmãos. Então, por favor, eu peço, um de cada vez, tá? Não se expressem, como sempre, todo mundo junto. Tá? Então, vamos lá, um de cada vez. O que os irmãos entendem por humildade? Como sendo um antônimo de orgulho. Isso, um antônimo de orgulho. Excelente definição. Agora vamos caminhar nela. O que seria, então, o antônimo de orgulho?
A humildade, que é, de fato, o antônimo do orgulho, tá muito bem colocado, né? Mas vamos desenvolver um pouco melhor, para a gente compreender melhor o que é. Nossa! Cadê o verde? Pega no verde aí. Juntas. Simples, simples. É isso? Simplicidade. Humildade é simplicidade? É também uma das suas manifestações. A simplicidade é uma das manifestações da humildade. É antônimo da arrogância. Afinal de contas, a arrogância é sinônimo de orgulho. Ó, que mais? Mas é bom. As comparações, né, postas no antônimo deixam bem expresso, né? Não haveria luz se não houvesse a escuridão, né? É uma música linda, né, do Lulu Santos, se não me engano. Vamos, simplicidade. Lembra que eu falei um de cada vez, né? Vocês estão respeitando demais. Pode dar um ritmo maior. Ok. Então. Humildade é aquele cara que anda assim, ó. Coitadinho. Coitadinho, né? Humilde é o coitadinho. É aquele que não tem bens, é aquele que anda com a roupa desalinhada, né? Sapato velho, calça rasgada. Esse é o humilde, né? Afinal de contas, não. Pode ser o falso orgulhoso, pode ser o pobre, pode ser, né? Mas ele pode não ser humilde, de fato. Então, opa, gostei. Olha lá. Nossa irmã propõe que a humildade, independente de quais sejam as suas posses e conhecimentos, é você se colocar em relação com o próximo e perceber que ele é seu igual. É nesse sentido que a irmã coloca, né? Uma definição bem colocada. Pode falar, Flávio. Pois não. Um sentimento interior é uma virtude, sim. Uhum. E que o ser... O mesmo conceito que eu tenho para mim, eu tenho para o próximo. Bom, caminhamos bem. Flávia ia falar alguma coisa. Opa! Caminhamos? Olha lá, é aquela pessoa que tem e compreende que o que ela tem, em termos de virtude e conquistas, é o que ela precisa para a evolução dela. Estou caminhando aí com autoconhecimento nesse conceito. Interessante, gosto. O que mais? Fazer o bem sem olhar a quem? É, sim, uma das consequências da humildade. Pode se colocar. A irmã? Esse eu gosto demais. A capacidade de reconhecer os próprios erros. Posso acrescentar? E qualidades? Não é? Eu gosto demais dessa definição. Na minha leitura, né, penso que é muito prática, é o conceito melhor de humildade. Ele é construído de forma muito dinâmica, o conceito de humildade, né? A gente vê, ele tem muitas expressões, facetas. Eu gosto dessa demais. O que mais? Tá bom? Já dei um material de estudo interessante. Então, a gente percebe, no conceito construído por nós, que neste instante da evolução, no ano de 2018, no mês de junho, no dia 10, é o que representa as nossas condições de expressão. Não é? Talvez, se a gente fizer esse mesmo exercício daqui 2 anos, a gente terá um outro conceito, a gente terá uma outra expressão das nossas ideias em relação ao conceito da virtude e da humildade. Está aqui expressando significar um autoconhecimento, em especial na sua expressão da simplicidade, do auxílio, da relação com o próximo. E cá entre nós, hein? Quando nós adquirirmos já essa condição mediana que estabelecemos aqui, já estaremos a passos largos no caminho da evolução.
Mas a humildade, nessa faceta que eu admiro bastante, significa, sem dúvida nenhuma, ter o autoconhecimento, ter a compreensão das suas virtudes, das suas qualidades, daquilo que é o seu ponto forte, como também das suas dificuldades, como também daquilo que precisa ser melhorado em si mesmo. Quando Jesus propõe, bem-aventurados, avante, sigam adiante vocês que são humildes, o caminho da evolução está no exercício constante da humildade, ele expressa de alguma forma essa ideia de que nós temos que ter a compreensão de quem somos. Ser humilde nessa perspectiva, nesse ponto de vista, é ter, portanto, a compreensão de quem somos. O orgulho, né? o vaidoso, ele tem como diria assim, a característica de se achar mais do que realmente é. O vaidoso, o orgulhoso, o prepotente, ele faz um autoconceito de si superior àquilo que realmente ele é, no conjunto das relações. O orgulhoso acha-se autossuficiente, acha-se que as suas opiniões são acima da média e que tudo aquilo que ele expressa é incontestável, porque as opiniões deles refletem apenas a verdade, a mais absoluta verdade. A pessoa não aceita, portanto, a opinião do outro sobre o mesmo ponto de vista, ou sobre o mesmo fato ou objeto. Então, esta distonia entre o que a pessoa é e o que ela acha que ela é, caracteriza o orgulho, caracteriza a arrogância. Na humildade, essa autocompreensão simboliza a verdade dela. Na humildade, o ponto de vista, o conceito, ou o autoconceito que a pessoa tem, revela o que ela é. A pessoa humilde, portanto, é aquela que tem a compreensão de quem ela é, naquele instante de vida, naquele momento. Ser humilde, portanto, significaria expressar o que é, ser transparente, ser a expressão de quais são os valores adquiridos até aquele momento em que se expressa. Nesse ponto de vista é que eu coloco que humildade não é ser pequeno. Ser humilde não é ser pequeno, ser humilde não é ser ignorante. Ser humilde é expressar o saber que possui. Ser humilde é ter a capacidade de compartilhar o conhecimento que já adquiriu, que desenvolve, que possui, naquele instante em que o expressa. Vejam a contraposição com o vaidoso, com o pretensioso. O pretensioso, o orgulhoso, acha que é além do que é. O humilde sabe que é o que é. Com isso, eu posso ter pessoas ignorantes, humildes. Pessoas ignorantes, humildes. Por quê? Porque sabem que são ignorantes. Sabem que precisam melhorar, sabem que precisam aprender. Portanto, são humildes. E posso ter pessoas sábias, humildes. Pessoas que sabem que já adquiriram um conjunto importante de conhecimento, que o compartilham, que fazem isso com naturalidade, sem serem opressores, sem serem os detentores da verdade, e que são, portanto, humildes. Têm a compreensão de que já adquiriram um conjunto de valores, adquiriram um conjunto de conhecimentos, são, portanto, humildes, e também compreendem que outros adquirirão. E eu posso ter, no lado oposto, ignorantes orgulhosos. Ignorantes orgulhosos.
Por quê? Acham que sabe o que não sabe. Acham porque uma vez ouviram uma palestra sobre determinados assuntos que já os dominam. E que falam daquilo como se autoridades fossem. Este é o orgulhoso. Por quê? Está fazendo um autoconceito superior ao que é. Ao passo que eu posso também ter sábios, portanto, pessoas esclarecidas e vaidosas, orgulhosas, que não são humildes. A pessoa que tem um conjunto de conhecimentos adquiridos, mas que acha que tem mais do que tem. Da mesma forma que aquele ignorante, ele também erra na dose. A humildade, nesse ponto de vista, possibilita que nós compreendamos quem somos. E o que é legal de compreender quem somos é que o que somos ou quem somos reflete um conjunto de experiências. Quando eu falo, eu tenho a compreensão de quem eu sou, daquilo que eu já sei, eu tenho por pressuposto que eu lembro que um dia eu fui ignorante. O humilde, ele tem a compreensão que ele está naquele momento, naquele patamar de evolução. Mas ele não se esquece que um dia ele foi ignorante. E ele não se esquece qual é o destino dele, a perfeição. Ao mesmo tempo em que ele trabalha e vive o momento em que tem aquele patamar, ele não esquece o que foi e não perde de vista o que será. Esse humilde tem o autocontrole. Ter o autoconhecimento, ter o autocontrole é ou não é um estado de alegria? É ou não é um estado de bem-aventuranças? Claro que é. Facilita muito o trabalho. E quando Jesus fala dessa bem-aventurança, ele nos convida a sermos generosos com aqueles que estão em momentos evolutivos distintos. Pelo fato da pessoa humilde ter a compreensão que um dia foi ignorante, ela compreende o gesto do ignorante. Ela consegue compreender que a pessoa só se relaciona com ela daquela determinada forma porque é tão somente tudo que ela tem. Nessa obra que eu estou aqui lendo, e que ontem eu fiz uma leitura de um capítulo muito interessante, o problema do ser, do destino e da dor. O problema do ser, do destino e da dor. O autor é Leon Denis. O Leon Denis é um espírita clássico, podemos considerá-lo um cristão da primeira hora, né, em relação ao espiritismo. Porque ele era contemporâneo a Kardec, ele vivenciou a construção do espiritismo, e até onde temos informações, ele era o plano B, caso Kardec tivesse alguma dificuldade, ou uma resistência, ou não conseguisse desincumbir da missão que assumira com a espiritualidade. Portanto, um autor de alta capacidade intelectual e também emocional. É uma obra muito densa em conteúdos. E por que eu chamo a atenção dele? Nisso que eu estava falando da capacidade de aceitar o outro como é, nos capítulos finais, ele faz uma ponderação muito interessante. Que eu vou pedir licença para ler, ao passo que isso acaba sendo um convite para os irmãos que ainda não leram, ler também, porque vocês veem como é gostoso ler o Leon Denis. Em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembremos constantemente disto. Os homens são viajantes em marcha,
ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. A todos devemos tolerância, benevolência e até perdão. Porque, se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir às custas de lentos e penosos trabalhos. Não temos o direito de exigir nada mais. Não fomos semelhantes aos mais atrasados? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as faltas alheias. Às vezes também carecemos da mesma indulgência que lhe devemos. Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los com doçura. É o que a lei de solidariedade nos preceitua. Vejam como é coerente com a humildade. Quando nós vamos encontrar, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que sem a humildade não é possível a prática da caridade, é bem nesse aspecto que a gente pode entender essa afirmação. Se nós não tivermos para com o próximo a compreensão, a leitura de que ele só pode oferecer o que ele tem, e, portanto, devemos ser generosos, tolerantes e até perdoar pelo aquilo que ele nos faz de errado, nós nunca vamos praticar a caridade. A caridade pressupõe que nós estejamos em relação ao nosso irmão em patamar de igualdade. Não digo de igualdade evolutiva, mas como disse aquela irmã, ter a compreensão de que aquele irmão, guardadas as devidas proporções, é você. Porque ele está naquele momento que um dia você foi. E se nós somos o conjunto de todas as expressões, aquele irmão também é você. Não posso ter para com ele nenhum tipo de animosidade. Não posso ter para com ele nenhum tipo de... Está surgindo uma curiosidade aqui que está desconcentrando todo mundo. É para passar um bilhete, é isso? É importante, não é? Vamos resolver isso? Vamos resolver isso? O proprietário do veículo Gol azul, placa BOU 9620, está convidado a ir até ele, porque o vidro está aberto e pode ter surpresa se ficar demorando muito para fechar o vidro. Se estiver aqui, portanto, o proprietário do veículo Gol azul, BOU 9620, esqueceu o vidro aberto, bem-vindo ao grupo dos distraídos, no qual me incluo. Vivo deixando o carro aberto. Quando não, carro aberto, vidro aberto e bolsa em cima do banco. Só por um caminhão de anjo mesmo, para que eu não tenha dores maiores. Voltando na nossa preocupação, a humildade, quando nós entendemos que somos o que somos e respeitamos o limite do outro, nós não nos decepcionamos. Puxa, quantas vezes em atendimento fraterno, quantas vezes nós encontramos os irmãos que a maior angústia é a mágoa. Quantas vezes a gente encontra pessoas que se sentem ofendidas. Por quê? Esperavam do irmão, esperavam da irmã, esperavam do marido, da mãe, do pai, do filho, do Espírito Santo, alguma coisa que não tiveram. E se decepcionaram, quebraram a cara.
Por quê? Não tiveram a leitura de compreender o estado evolutivo que o outro estava. E talvez não tenham tido nem mesmo a leitura de compreenderem o estado evolutivo em que estão. Talvez não tiveram a compreensão das suas próprias dificuldades e acabaram, na expectativa de ter do outro algo que não tinha, se frustrando. A mágoa expressa, portanto, a incapacidade de tolerar a falta alheia. Por quê? Tinham uma expectativa de ter do outro um comportamento, uma atitude ou algo que o outro não tinha capacidade de dar, porque o outro só pode dar o que tem. Só pode oferecer o que aprendeu. Só pode dividir o que conquistou. Se nós esperamos do outro algo que no outro não pode ter, é porque não tivemos a capacidade de compreender o limite do outro. Isso, quando nós desenvolvemos a virtude da humildade, nós adquirimos essa habilidade. Porque eu passo a ler no outro a dificuldade que um dia eu tive. Eu não espero, portanto, como Leon Denis põe, eu não espero nada de ninguém. Nada que ele não possa oferecer. Isso me leva a nunca ser decepcionado. Porque eu vou pedir, solicitar e esperar daquele meu irmão somente o que ele pode oferecer. E se eu sei que aquilo ele pode oferecer, ele vai oferecer. Eu não me decepciono. A decepção, a mágoa, o rancor surge da nossa incapacidade de entender o outro. Pelo fato de ainda talvez não termos nos compreendido. Jesus, quando propõe, portanto, bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, ele nos faz um convite a que nós nos leiamos, que nós entendamos que cada um de nós tem o limite em que está. Cada um de nós tem o limite em que chegou. Cada um de nós tem experiências que nos trazem aqui. E deixemos de alimentar em relação ao outro expectativas. Porque as expectativas devem ser alimentadas em relação a nós mesmos. Eu espero desenvolver em mim a maior habilidade, desenvolver em mim a capacidade maior, desenvolver em mim a compreensão maior. Quando eu desenvolvo em mim essas virtudes, eu me torno mais afável. Eu me torno mais capacitado a servir. No capítulo 7, nós vamos encontrar, por exemplo, a passagem em que Jesus está com os seus discípulos, apóstolos, e chega a esposa de Zebedeu. Caramba! Às vezes também tem maldade no Novo Testamento, né? Não bastasse o sujeito chamar Zebedeu, ele é casado com uma incógnita. Por quê? Eu não sei o nome da mulher de Zebedeu. O nosso grau de vaidade, de ignorância, de orgulho, era tanto à época, que nós achávamos que mulher era posse, era propriedade. E não precisava de nome. A pessoa era conhecida porque era mulher, como era propriedade de um sujeito que chamava Zebedeu. Pô, se o cara chamasse João, pelo menos, tudo bem, a gente dava valor, mas o cara chama Zebedeu. E a mulher dele levou os 2 filhos a ter com Jesus. E pede a Jesus: olha, esses são os meus filhos, faça com que ele esteja no reino de Deus com o Senhor, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Aí Jesus tem aquela famosa altercação com eles e fala: vocês vão poder tomar do cálice que eu vou tomar? Como quem diz, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. E o meu apostolado aqui na terra não vai ser saboroso. Eu vou ter muitos dissabores. Vou enfrentar imensas dificuldades. Você que me pede para me acompanhar, tem condições de enfrentar? E os dois jovens dizem, em uníssono, sim, temos condições. Jesus fala, de fato tem. Vem comigo. Mas aí os outros, se revoltaram. Por quê? Onde já se viu? A mulher que mal tem nome, é casada com Zebedeu, traz dois, e quer que fica um à direita e outro à esquerda de Jesus? Não é muita pretensão? Não é muita vaidade? E aquilo gera um burburinho. Mais ou menos o burburinho que gerou quando passou aqui o bilhete, foi o que gerou. Então, o que acontece? Jesus para e fala: aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, sirva o seu irmão. Sirva o seu irmão. A capacidade, ou o que demonstra o indicativo do desenvolvimento, não está no saber acumulado, não está nas propriedades materiais, está na capacidade de servir. O humilde, como tem a compreensão de quem é, tem a compreensão do que pode fazer. E faz. O humilde é o sujeito que, diante de uma proposta que sabe não pode atender, diz o quê? O que o humilde diz? Não. Não posso. Não consigo. Se eu tivesse sido humilde ontem, quando a minha mãe chegou e falou assim, amanhã nós vamos ter uma dificuldade, porque eu suspeito que o palestrante não virá, diga-se de passagem, por uma causa mais do que justificada. Neste caso, você faz a palestra? Pois é, se eu já tivesse adquirido a virtude da humildade, eu diria para ela, não. Porque alguém mais habilitado viria aqui. Mas aí eu ia ter outros transtornos. O humilde sabe o passo que pode dar. E justamente porque sabe o passo que pode dar, pessoal, e aí vem a parte interessante, ele sabe também que tem a obrigação de dá-lo. Ele sabe, se eu posso, é porque eu devo fazer. Não, porque aí ele seria omisso mesmo, essa é a palavra, ele não seria humilde, ele seria omisso, ele seria preguiçoso talvez. O humilde é o que sabe o que é, sabe o que pode, e por saber que pode, sabe que deve. Ora, se eu sei que eu posso conversar com os irmãos sobre um tema evangélico, sei, ok, então eu falo. Eu converso. No patamar em que eu posso. Até onde eu posso. E isso não deve gerar em mim ansiedade. Não deve gerar em mim expectativas. Porque eu tenho a compreensão de até onde eu posso ir. Esse é o humilde.
Isso é questão de mostrar. Entendi. É um ponto de vista muito respeitável. A irmã coloca, para quem não teve oportunidade de ouvi-la, que ela fala, olha, esse talvez, na minha opinião, a grande diferença entre o humilde e o vaidoso. O humilde, por saber e ter essa compreensão que deve fazer o que sabe, dividir o seu conhecimento, trabalhar em respeito ao outro, em prol do outro, o vaidoso, ele não tem essa vontade de dividir e compartilhar. Ele tem a vontade de mostrar-se. Ele tem a vontade de exibir algo que propriamente não é, mas mostrar. Mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua informação. E cá entre nós, penso acertado o ponto de vista também. Porque há uma diferença entre ouvir falar e conhecer. Há uma diferença entre ter lido a respeito e ser. Eu posso compreender muitos pontos de vista sobre o amor, mas eu amo? Tem uma grande diferença. E talvez o humilde nesse ponto dissesse, até onde eu sei, eu divido o que sei, porque sei que é a minha obrigação. O vaidoso vai falar a respeito eloquentemente, com um verniz, com um floreio, que não corresponde ao que é. Não é? Caminhando um pouco mais no assunto e já caminhando para a parte final. O que fazemos para desenvolver essa virtude da humildade? Compreendemos o que é a virtude, não compreendemos? Alguém ficou com dúvida do que nós entendemos hoje por virtude da humildade? Alguém duvida de que a virtude da humildade nos é útil? Faz bem ser humilde, gente? Por quê? Faz compreender ao próximo, Daniela. E quando a gente compreende o próximo, isso não é bom? É tudo que eu mais quero, compreender o próximo. Porque quando eu compreendo o próximo, gente, eu entendo o que ele está fazendo. Eu entendo o abençoado advogado ganancioso. Eu entendo o abençoado ladrão. Eu entendo o abençoado corrupto. Eu entendo por que ele faz aquilo. Eu não concordo, mas eu entendo. E porque eu não concordo, mas entendo, eu não me revolto. Eu não me desgasto. Eu ajo no que eu preciso. Denuncio, caço, puno, se estiver na minha competência, mas não me desgasto. Não me desgasto, porque eu compreendi, eu faço aquilo que devo fazer, porque eu sei que é a minha obrigação, e faço em generosidade ao outro, porque punir às vezes é educar. Punir às vezes, alertar quanto ao erro, arrastar o sujeito para uma prisão, significa limitar que ele não faça mais mal. Olha que coisa maluca, gente. Coisa maluca. Nunca tinha pensado nisso. Prender o sujeito é um ato de caridade. Estou errado? Não é. De imediato, você faz com que ele pare de fazer o que estava fazendo de errado. Então isso já é bom. De imediato. Mas ele vai ter uma dor. Espero que tenha, né? Não física, mas a dor de ver a sua liberdade cerceada. E aí talvez ele se pergunte, por que isso aconteceu? Aconteceu porque eu fiz aquilo. Então aquilo não é bom. Se não é bom, não faço mais. Eu aprendi. Então foi um ato de caridade. Não é? Vamos prender todo mundo agora. Não é? Então, diga. Olha. Rapaz, olha, até arrepiei agora. Não é? Brilhante, brilhante. Para quem não ouviu, um dos objetivos da nossa encarnação é estar presos no corpo. O corpo limita as faculdades da alma. Sábio, verdade, viu a verdade. Não é? Prender no corpo
A alma, ainda fugidia, ainda ignorante, fica aí contida. Não é? Não vai expressar tudo o que você pode como essência de Deus, enquanto não aprender a fazer certo. Não é? Brilhante. A humildade possibilita essa compreensão. Possibilita, portanto, eu interagir com o outro na medida da sua dificuldade. O que mais que vocês veem de benefício em ser humildes? Espera aí, agora um de cada vez, literalmente. Primeiro as damas, vai. A gente não sofre, porque como você falou, você compreende o seu próximo, você não vai ter decepção, Não. você não vai ter mágoa, Não vai ter mágoa. você não vai ficar doente. Olha aí, olha que beleza. É quase uma panaceia mesmo. Ser humilde, eu compreendo o próximo, eu não espero, eu não guardo rancor, eu não tenho mágoa, eu não me decepciono. E se eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu não me decepciono, eu não causo mal à minha saúde. Eu tenho um equilíbrio do corpo, eu não desenvolvo câncer. Não que só isso seja a causa do câncer. Não é? Não vamos, mas é, em grande parte, uma das causas. Em grande parte. Então, eu faço bem físico, inclusive, para mim, ser humilde. Brilhante colocação. Pois não. O humilde não sabe que ele é humilde. Talvez. O humilde não sabe que é humilde. Se considerar, talvez eu divirja dessa opinião, mas vou respeitá-la muito. Não é? Mas ela tem fundamento. Meu pai coloca aqui, o humilde não sabe que é humilde. Porque se ele se declarar como humilde, ele já está expressando que não é humilde. Não é bem por aí a leitura que eu faço, mas tem fundamento a teoria sim. Porque no conceito de humildade que desenvolvemos, o humilde é aquele que tem a compreensão de quem é, das suas características, das suas habilidades. Agora, o fato de ele saber quem é ou o que é, não faz com que ele tenha o direito de ficar fazendo propaganda. E nisso talvez nós sejamos concordes. O humilde não faz propaganda que é humilde. Mas... exatamente. Eu me orgulho de ser humilde. É verdade. Eu me orgulho de ser humilde. Mas, embora o humilde não faça propaganda, os gestos dele falam quem ele é. Não é? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que Jesus era humilde? Não? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao reino de Deus senão por mim. Ele falava. Eu tenho a capacidade de te dar a água que vai te matar a sede eternamente. Eu sou a fonte viva. Ele era ou não era? Ou melhor, ele é. Ele é ou não é isso? Ele tem o direito de falar isso? Porque ele é. Eu tenho o direito de falar, eu sou o... Como é que chama o cara do futebol lá? Neymar. Eu sou Neymar. Não sou. Eu sou incapaz de chutar uma bola. Não tenho habilidade. Nessa encarnação não tive essa habilidade. Muito esforçado, sim. Corria, jogava, quebrava o braço, mas talento nunca tive. Eu posso falar, eu sou o Neymar? Não posso. Jesus pode falar, eu sou o caminho, a verdade, a vida? Pode. Ele é humilde? É. Chico Xavier era humilde? Ele falava que ele era humilde? O que ele falava? Eu sou o cisco, gente. Eu sou o cisco. Isso é o que ele falava. Alguém duvida que ele é humilde? Não, porque os gestos deles falavam sobre humildade. Então, o humilde não é se fechar. Humilde é se compreender, é fazer o que sabe que deve ser feito. E isso nos previne das decepções. Isso nos previne das mágoas. Isso nos possibilita o exercício constante das nossas habilidades. Fala para o Neymar ficar sem jogar bola. O cara entra em parafuso.
Porque essa é a habilidade dele. Não me pergunte qual a utilidade disso, porque eu ainda, no meu grau de desenvolvimento, não sei. Mas deve ter. Deve ter. Agora, fala para ele ficar sem fazer aquilo. Fica doido. Não é? O humilde, portanto, que tem as habilidades que tem no estágio que tem, compreende que deve desempenhá-las constantemente e com Jesus, em benefício do outro. Aquele que quer ser o primeiro no reino de Deus, sirva o seu irmão. Não é? É o benefício que traz, sim, a humildade. E como eu faço para conquistá-la? Era a ponte daí que nós partimos. Como é que eu faço para adquirir a humildade? É verdade, combatendo o egoísmo, a irmã coloca, a grande barreira a ser humilde é ser egoísta. Eu concordo, porque a gente está falando a mesma coisa. Então, combatendo o egoísmo, eu adquiro a virtude da humildade. Nesse aspecto que a irmã coloca, não é? Preciso. Faço outra pergunta, então. Eu gosto dessa resposta, eu gosto. Talvez ela não seja suficiente, mas eu gosto. As irmãs colocam aqui, conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é um bom caminho para se adquirir a humildade. Talvez eu coloque assim, que quando adquirirmos o autoconhecimento, já adquirimos a humildade, porque um é quase sinônimo de outro no ponto de vista que interpretamos a humildade hoje. Aí eu devolvo a pergunta. Como é que eu faço para combater o egoísmo? Como é que eu faço para adquirir o autoconhecimento, então? Perguntei a mesma coisa. Hã? Santo Agostinho, 919A, Evangelho, Livro dos Espíritos. É verdade. Fazei como eu fiz na última encarnação em que estive encarnado. Ao final do dia, passava o meu dia em revista. O que ele estava fazendo nessa hora? É um exercício de autoanálise. Naquele momento, com uma palavra só, que começa com medir e termina com tação. O que ele estava fazendo? Brilhante. Brilhante. Meditação. Não é? Um exercício muito interessante para nos conduzir ao autoconhecimento e aquisição da virtude da humildade. Meditar nesse ponto de vista, não estou dizendo que essa é a designação ou o significado mas neste ponto de vista, meditar é parar de ficar assim, borboleteando. Meditar é prestar atenção nos seus próprios pensamentos, nesse ponto de vista. Há quem entenda que meditar é não pensar em nada, mas isso eu penso que não seja humanamente impossível, não é? Talvez num grau evoluído, mas não sei se também se teria utilidade. Mas meditar, no ponto de vista em que estamos, no estágio evolutivo que está, é observar e não nos apegarmos aos pensamentos que temos. Conta uma historinha dos sábios orientais, sempre tem um chinês, um indiano, eu não sei qual é a origem desse, japonês, mas que ele estava desenvolvendo lá o hábito, o exercício da meditação, e sempre tem o aluno e tem o mestre, sempre, né? E o aluno fala, mestre, esse negócio de não pensar em nada, eu não consigo, é impossível. Sempre que eu estou meditando, vem um pensamento, a hora que eu não percebo, vem outro, a hora que eu penso, vem um outro. E o sábio, o instrutor lá fala, querido, quem falou para você que meditar não se pode pensar em nada? Você pode pensar em tudo enquanto você está meditando. Você só não pode pensar em macaco. Como é que é? Você pode pensar em tudo. Você só não pode pensar em macaco. É assim? Vou fazer a prática, então. No que ele pensou? Só no macaco. Só no macaco. E aí ele compreendeu depois
que ele estava trolando, né? Ele estava trolando com ele. Ele estava mostrando que é impossível não pensar. Naquele estágio evolutivo, é impossível não pensar. O que se espera é que não se apegue ao pensamento no exercício da meditação. O pensamento virá, o pensamento irá. O pensamento retornará, irá novamente. Mas isso não deve ser motivo de angústia. Eu não devo causar ou desenvolver histórias com base nos pensamentos que vêm. Neste exercício da meditação, eu posso me vacinar dos pensamentos que não são os meus. E talvez isso seja um exercício que a gente precise praticar. Quantos de nós, e aí eu vou pegar, por exemplo, o movimento paralisação que tivemos nas últimas semanas e que nos causou algum embaraço, ou vários embaraços, para aqueles que se realmente afundaram no movimento. Quantos de nós alimentamos no pensamento ideias que nunca tivemos? Quantos de nós nos preocupamos com coisas que não aconteceram? Quantos de nós nos alvoroçamos porque a opinião generalizada falava tal coisa? Aquele era o seu pensamento efetivo? Você acreditava efetivamente naquilo ou você foi sequestrado pelo pensamento coletivo? Isso é meditação. Meditação é você se vacinar contra esse pensamento coletivo. Nesse exercício de meditação, eu passo a fazer uma filtragem daquilo que é o meu pensamento, o que eu acredito, quais são os meus valores, o que eu aprendi até aqui. Santo Agostinho, passo em revista o meu dia, o que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu acredito, e eu filtro o que é meu do que é do outro, do que é da coletividade, do que é do gênero. E aí eu começo a fazer o quê? A limpeza da grande área. Eu faço a limpeza, a minha área de trabalho fica limpa. A minha área de trabalho fica limpa com aquilo que é a minha conquista. Segundo passo da meditação, identificado o que está ou o que eu sou, eu passo a observar, observação, o que é preciso fazer. Eu observei, o meu pensamento, os meus valores me indicam que eu estou excessivamente preocupado com o dia de amanhã. Eu realmente pensei que eu não ia ter combustível para ir adiante no dia seguinte. Não foi só a influência, não, isso é um valor meu. Eu fiquei preocupado com isso. Essa preocupação me desgastou. Não gostei da sensação que tive. Observação da área de trabalho. Preciso fazer alguma coisa a respeito da preocupação excessiva. Esse é o objetivo de vida traçado neste instante. Então, meditação, purifiquei, limpei a grande área, a área de trabalho, observei o que precisa ser feito e agora, o que eu vou fazer com isso? Deixo ali, não faço mais nada? Não. Empenho, trabalho, determinação, disciplina e vontade. Eu quero realmente deixar de ser excessivamente preocupado? Eu tenho essa vontade. Então, abasteça essa vontade. Alimente essa vontade e haja em prol dessa vontade, para você adquirir a virtude de não se preocupar. E aqui é um outro assunto para uma outra palestra, num outro dia, num outro final de semana qualquer, não é? Mas isso é a estrutura, essa é a estrutura da meditação, do pensamento, do autoconhecimento, de Santo Agostinho, 919a, de O Livro dos Espíritos. E esse é o exercício que nos conduz, sim, à humildade, mas não só. Além da meditação, o que mais exercita a humildade? Falei só da meditação.
Bem colocado também, Marluz, bem colocado. Nessa disciplina aí de identifiquei a fragilidade, quero desenvolvê-la, tenho, portanto, o autoconhecimento da minha fragilidade, mas eu quero me fortalecer nisso. Então, eu tenho que ter o autocontrole, que Emmanuel chamava para Chico uma palavra, qual que era? Disciplina. Disciplina, o autocontrole revela essa disciplina. Tem que ter a disciplina, sim, o autocontrole, de identificar a fragilidade, vamos nos empenhar a resolvê-la. Verdade, também. O que mais faço para conquistar a virtude da humildade? Mataram, não é? Juntos, em uníssono, bonito, em uníssono, trabalhar no sentido do bem, prática da caridade. Por quê? Caridade não é servir o outro, egoísmo não é servir apenas a si mesmo, então uma é incompatível com a outra. Se eu constantemente penso, falo e faço caridade, eu não penso, não falo e não faço nada egoisticamente. Portanto, estou exercitando a virtude do não egoísmo que a gente já identificou que se chama humildade. Egoísmo, não humildade. Não é? Uma prática eficaz de desenvolver, sim, a humildade. Praticar a caridade. Olha aí. Então, eu já tenho 2 exercícios muito interessantes para o desenvolvimento da humildade. E para amanhã basta. Durante a semana, pessoal, vamos praticar o autoconhecimento. Vamos parar, como Santo Agostinho fazia, e meditar a respeito de quem somos. Quais são os nossos pensamentos, os nossos valores, dividir aquilo que é o valor coletivo, o valor dos familiares, o valor da sociedade, às vezes o valor de um país, daquilo que realmente é o meu. Identificar as nossas fragilidades. Disciplina no empenho para desenvolver as novas habilidades. Ter o autoconhecimento. Junto, vamos trabalhar pelo outro. Vamos trabalhar pelo outro, e trabalhar pelo outro não é só dar esmola. Trabalhar pelo outro é estar à disposição do familiar, do colega de trabalho, do chefe difícil, da presidente da casa, que é difícil também. Então, é estar à disposição do outro. Não é? É deixar de lado os apegos e participar do processo coletivo, participar do desenvolvimento da coletividade, auxiliar uma criança, orientar uma criança que pode não ser o seu filho, mas precisa de orientação, porque às vezes o pai ficou invigilante. Isso é ser caridoso. Orientar o seu aluno, ter compaixão com o seu aluno, com as dificuldades, até mesmo com a ignorância que ele expressa. Porque junto com Leon Denis, eu me recordo que um dia também fui ignorante. Agradeço a todos pela participação, agradeço a casa pela oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui nesse momento. Obrigado a todos.